Uniclac. E aí, pessoal, belezinha? Tudo joinha com vocês? Animadíssimos para continuarmos aqui estudando Direito Penal Militar, ó, dos crimes praticados contra o dever funcional, agora parte 2. Quando nós falamos dos crimes praticados contra o dever funcional, tá? Aqui na nossa aula, nós estamos falando que em um tema que está dividido em 3 partes. Então, nós já ministramos crimes praticados contra o dever funcional, parte 1. Vamos ministrar agora, trabalhar juntos, parte 2. E logo em seguida, parte 3, já finalizamos o capítulo 6º, ok? Dos crimes praticados contra a administração militar. Seja muito, muito bem-vindo à aula de hoje. Nós já estamos juntos, né? Há algum tempo. Eu sou a professora Débora Botan e tenho uma plena satisfação de estar aqui diante de vocês e à disposição de vocês, ok, galera? Finalizou a aula, ficou dúvida, algum ponto não ficou claro, ou você tem o desejo de comentar mais sobre aquele assunto, ó, só entrar em contato, tá? Manda e-mail, liga pra cá, manda um messenger, vamos entrar em contato, não vamos perder comunicação, ok? Aqui vale tudo, só não vale ficar com dúvida. Galerinha, é o seguinte, então dando continuidade, né? O último crime que nós estudamos na aula anterior foi o artigo 323 do nosso CPM. Damos prosseguimento, então, damos continuidade com o crime do artigo 324. Esse crime aqui do artigo 324, ele é muito interessante no sentido de nós podermos discutir um pouco, conversar um pouco, dialogar um pouco mais sobre esse tipo penal, ok? Este crime ele é denominado de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Então, o crime do artigo 324 é o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Nós vamos fazer juntos a leitura e aí eu vou tecer alguns comentários sobre esse tipo penal aqui, que é bastante diferente, que é bastante assim interessante de nós tomarmos conhecimento sobre ele. Então, olha só. A conduta criminosa, deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Então vamos lá. Qual é a conduta criminosa descrita no artigo 324 do CPM? É uma conduta criminosa omissiva, onde o militar ou aquele civil, né, que está trabalhando na instituição militar, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, certinho? Quando o sujeito ativo, ele não observa o quê? Lei, né, regulamento ou instrução. E dessa não observância de lei, regulamento ou instrução, ele causa prejuízo direto à administração militar. Ok, professora? Mas vem cá, esse tipo penal aqui, ele não fala para nós que lei, que norma, que regulamento, né? Que instrução é essa? Nós temos vários regulamentos dentro da instituição militar que regem a instituição militar. Nós temos vários atos normativos, instruções que regem a administração militar. Qual deles o militar precisa deixar de observar para incorrer no crime do 324? O 324 não fala. Significa o quê? Significa que esse artigo 324, ele é um tipo penal o quê? Aberto. Ele é um tipo penal
em branco, é uma norma penal em branco. O que é norma penal em branco? É um tipo penal como esse, aberto, amplo, não específico. É um tipo penal que precisa de uma regulamentação. Por isso chamamos de norma penal em branco. Como assim, professora, precisa de regulamentação? Uai, nós precisamos saber que regulamento é esse que o militar tem que deixar de observar para responder por este crime? Que instrução é essa que ele tem que deixar de observar para praticar o crime em tela? Que lei é essa que ele tem que deixar de observar para responder pelo crime do 324? O tipo penal não fala. Ou seja, é um tipo penal aberto, não específico. E quando nós falamos que ele é um tipo penal aberto, nós estamos falando o quê? Que ele está, ofendendo diretamente o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade, ele fala o seguinte para nós: as normas penais incriminadoras, elas devem ser taxativas. Significa, elas devem ser claras, objetivas, concisas, a não deixar nenhuma margem de dúvida em relação qual é a conduta criminosa descrita ali no texto de lei, ok? Então esse tipo penal aqui é o que muitos doutrinadores falam o quê? É um tipo penal de uma constitucionalidade duvidosa, Por que de constitucionalidade duvidosa? Porque ele vai de encontro, ele viola o princípio da legalidade, ok? E o princípio da taxatividade, que decorre do princípio da legalidade. Por quê? O que fala o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ah, professora, mas aqui está definindo a conduta, está falando a deixar no exercício de função de observar lei, regulamento e instrução. Na verdade, não está definindo. Por quê? Porque ele não fala qual é o regulamento, qual é a instrução. Para esse tipo penal, ele estar atrelado, estar unido ao princípio da legalidade e ao princípio da taxatividade, o que é necessário? É necessário ele ter uma outra norma, uma outra lei que venha complementar o 324. Falar, olha, a instrução, ou o regulamento, ou a lei de que trata o artigo 324 são tais e tais. Aí sim eu tenho uma norma, uma norma penal que está completa, uma norma penal taxativa, está apontando quais são as instruções, quais são os regulamentos, quais são as leis, diante das quais o funcionário militar ele responderá, se assim ele agir de maneira omissiva, se ele deixar de observar essa norma, essa instrução, esse regulamento e essa lei. Ok? Então é um tipo penal interessante para nós o quê? Para nós discutirmos sobre ele. E esse tipo penal, galerinha, esse tipo penal, ele é conhecido também como um tipo penal coringa, Ou seja, é aquele tipo penal reserva. Tentou responsabilizar o militar, tentou pegar a conduta que o militar praticou, pega-se a conduta que o militar praticou e tenta encaixá-la nos outros atos criminosos descritos no Código Penal. Pega a conduta que ele praticou, pega a conduta que o militar praticou e tenta encaixá-la em outras condutas descritas no Código Penal. Não consegue. Ai, mas eu quero ferrar esse cara. Eu quero que ele responda por um crime. Aí o que acontece? Joga a conduta do militar aqui, no 324. Você não praticou nenhuma das outras condutas descritas no CPM, mas você deixou de observar o regulamento, deixou de observar uma instrução, aqui, você praticou uma conduta criminosa. Eis o perigo
o perigo do artigo 324. Eis o perigo de se ter uma norma penal em branco. Eis o perigo de se ter uma norma penal aberta, tal qual a do artigo 324. Legal, né? Legal assim de se analisar, de estudar, de discutir, né? Agora, qual é a pena? São penas diferentes, a depender da motivação que levou a gente a praticar essa conduta omissiva, ok? Pena. Se o fato foi praticado por tolerância, detenção de até 6 meses, ok? Se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de 3 meses a 1 ano, ok? Essa tolerância aqui deixou de praticar o ato por uma desídia. Ah, não quero observar isso aí, tá ok? Já a negligência ela decorre do quê? Ela decorre de culpa. Ou seja, deixou de observar uma instrução, um regulamento ou uma lei por ter se afastado do dever de cuidado objetivo. Não se atentou para as normas, para as instruções, para os regulamentos que regem o exercício da sua função, né? Então, como ele não se atentou para isso, como ele deixou de tomar conhecimento sobre isso, ele o que incorre nessa conduta omissiva e por negligência responde pelo crime do artigo 324, ok? Aqui agora, pessoal, é aquilo que nós já falamos um pouquinho diante do slide anterior, ó. Constitucionalidade da norma em tela. Pergunta-se, né? Essa norma do artigo 324, ela é considerada constitucional? Sim, ok? Ela não foi declarada inconstitucional. Ela é constitucional. Só que nós podemos falar o seguinte, é uma norma, né, formalmente constitucional. Por quê? Porque não foi declarada a sua inconstitucionalidade. Mas materialmente, em relação à matéria, tá? Em relação ao texto em si, ela é sim inconstitucional. Ela é uma norma aberta, é uma norma penal em branco, ela precisa, tá, de regulamentação. Ah, professora, a senhora está falando que as normas penais em branco são inconstitucionais? Não, não estou falando isso, ok? Estou falando tão somente que essa aqui do 324, ela é de flagrante inconstitucionalidade. Mas isso não foi declarado, estou falando do meu ponto de vista diante da norma. Por quê? Porque ela vai de encontro com o princípio da legalidade e do princípio da taxatividade, ok? Ou seja, para que uma norma penal, tá? Para que uma norma penal ela seja válida, ela seja legal, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser certa e determinada na descrição da sua conduta. Então, se você, a maioria dos doutrinadores de direito penal militar, eles fazem essa mesma indagação, tá? Fala se essa norma do artigo 324 é a chamada norma penal coringa. Não conseguiu responsabilizar o militar diante de nenhuma outra conduta do CPM, mas insiste em responsabilizá-lo. Então pega a conduta dele e joga aqui no artigo 324 do CPM. Por quê? Porque toda e qualquer conduta omissiva que não observe norma, instrução, regulamento ou lei é passível de condenação diante do artigo 324. Agora eu pergunto para vocês, isso é constitucional? Não, isso não é constitucional, tá? Porém, não foi declarada a inconstitucionalidade desta norma penal do Código Penal Militar, ok? Aí aqui tem um exemplo, olha só, militar chegar atrasado, por exemplo, é uma transgressão disciplinar.
É uma transgressão disciplinar. Agora, eu posso encaixar lá no 324? Posso. Ou seja, utilizar veículo oficial para fins particulares é uma falta de observância à lei, a normas, a instruções que regem a instituição militar. Então eu posso pegar qualquer uma dessas condutas, jogar no 324, que eu consigo fazer com que o agente o quê? Responda pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Eis o perigo dessa norma do artigo 324, ok? Né? Então olha só, trata-se de uma norma penal em branco, inegável a necessidade, lógico, de se explicitar, de apontar, de identificar quais normas, quais instruções, quais leis, né? Que a inobservância delas dá causa à prática do artigo 300, a prática do crime do artigo 324. Ou referir o tipo penal, aquilo que nós falamos, ó. Também pode ser conhecido como um tipo penal coringa, quando não há como responsabilizar o agente por outra conduta especificadamente descrita no CPM. Pode-se recorrer a este tipo penal do artigo 324, tá? E aqui, galerinha, admite-se modalidade culposa? É aquilo que nós já discutimos na aula anterior, no bloco anterior. O que é isso? De acordo com o artigo 33, parágrafo único do Código Penal Militar, a excepcionalidade do crime culposo, tá? Deve vir o quê? Explícita no tipo penal. Se não está explícita no tipo penal, eu não posso afirmar categoricamente que ele admite modalidade culposa, compreende? Mas por outro turno, a negligência inegavelmente ela decorre da onde? A negligência decorre do dolo? Não! A negligência decorre da culpa. A negligência está atrelada à culpa. Não tem como eu falar em negligência e não falar em culpa, ok? Tá? Então fica aí também essa observação para vocês. Agora vamos classificar este criminho aqui, este criminho nosso aberto, este criminho coringa, ok? Então memorize aí, artigo 324, crime coringa. Olha só, vamos lá, ó. Qualquer pessoa pode praticar este crime, em especial militar, tá? Nós estamos diante de crimes praticados por funcionário público, ok? Sujeito passivo, administração militar. Este crime aqui de elemento subjetivo é o dolo. Lembrando que a culpa ela está implícita no tipo penal. Ela está implícita no tipo penal sob análise. O elemento objetivo, qual é a conduta? É deixar, né? A conduta omissiva é um não fazer. Esse deixar representa um não fazer. Tá? O deixar aqui representa um não fazer, uma conduta omissiva. Deixar no exercício da função de observar norma, lei ou regulamento. Essa conduta, o que é o direito, o que o Estado ele busca tutelar, proteger quando incrimina a conduta do artigo 324? A moralidade, né, da administração pública. Sobre o que recai essa conduta? Vai recair sobre a norma, sobre a lei ou sobre o regulamento não observado, tá? Momento consumativo é com a inobservância da norma, inobservância da lei e inobservância do regulamento. Então, quando que este crime está consumado, pronto e acabado? Quando o funcionário militar, tá? Funcionário da instituição militar, é o mais correto nós falarmos, porque nós temos civil trabalhando em instituição militar, né? Então, quando o funcionário da instituição militar deixa de observar norma,
instrução ou regulamento, deixou de observar, o crime já está consumado, pronto e acabado. Admite tentativa? Não, ok? Crime omissivo, nós não vamos admitir aqui a tentativa. Por quê? Ou a gente observa norma, lei, instrução e não pratica o crime, ou ele não observa e já praticou o crime, independentemente de qualquer resultado naturalístico. Belezinha? Vencemos o 324, bora pro 325, né? Esse crime aqui, ó, do 325, é o crime do mexerico, né? É o crime do curioso. Nossa, como tem pessoas que sofrem de curiosidade, né? Tem pessoas que são muito mexeriqueiras, que são muito curiosas, sofrem muito com essa curiosidade, né? Mexem demais, né? Em documentos, em coisas alheias, em caixas, em gavetas alheias. Eis aqui o nosso criminho do 325. Então, olha só, violação ou divulgação indevida de correspondência ou de comunicação. Então, olha só, nós temos a violação ou divulgação indevida de uma correspondência ou de uma comunicação, tá? Então, olha só, em que consiste a violação? Em que consiste violar? Violar é o mesmo que você tomar conhecimento de algo sem o quê? Sem respectiva autorização. Violar é o mesmo que você abrir e tomar conhecimento de algo, também sem a devida autorização, tá bom? Nós já sabemos o quê? Que por uma garantia constitucional, as correspondências, elas são o quê? Elas são invioláveis. Não é permitida a violação de correspondência, nem da instituição militar, nem da administração pública comum, nem tampouco do particular, né? Claro, as excepcionalidades, tendo em vista que nenhuma garantia constitucional, ela é absoluta. Nós já vimos aqui que nem o direito à vida é absoluto. Nós vimos aqui juntos, né, a possibilidade o quê? Da pena de morte, quando nós trabalhamos das penas principais e das penas acessórias. Então, nem a vida, ela é absoluta. Ou seja, então, vamos imaginar que aquele agente que está cumprindo pena, ele tem o direito de receber e de enviar correspondências. E claro, por uma questão lógica, né? A Constituição Federal, ela vai permitir o quê? A relativização dessa garantia constitucional do detento de inviolabilidade de correspondência. Ou seja, enquanto ele estiver cumprindo pena, as correspondências dele serão violadas para assegurar um bem maior, que é o quê? Que é impedir o quê? Que ele se comunique, né? Se comunando com as pessoas aqui de fora para a prática de novos crimes, tá? Então, a inviolabilidade das correspondências, a divulgação de correspondência e de comunicação, ela advém de uma garantia constitucional, tá? Então, o violar aqui tem o tom, tá? De tomar conhecimento, de abrir, de ler, de saber o que está escrito em uma correspondência enviada ou recebida pela instituição militar, tá? Ou mesmo de uma comunicação via rádio, por exemplo, tá? Bora ler aqui, galerinha. Ó, devassar, ou seja, abrir, invadir, tomar conhecimento de modo indevido, ok? Devassar indevidamente, sem autorização, né? O conteúdo
de correspondência dirigida à administração militar ou por esta expedida. Ou seja, o criminho do artigo 325 é aquele mexerico, é aquele curioso que não se contém e viola e abre e toma conhecimento de uma correspondência que a instituição militar envia ou que a instituição militar recebe, tá? Pena, detenção de 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime grave. Lembram que no bloco anterior nós trabalhamos a situação dessa condicionante? Lembram dessa partícula C? Aqui nós trabalhamos a situação, ou seja, se tem isso aqui, ó, se tem essa condição, significa o quê? Significa que nós estamos diante, tá? Significa que nós estamos diante de um tipo penal reserva, ok? De um tipo penal reserva. Ou seja, se o agente exige quantia em dinheiro para devassar essa correspondência, o crime não é em tela, vai ser o de concussão, que é um crime mais grave. Ou se ele recebe uma quantia em dinheiro para praticar essa conduta, o crime também é mais grave, será o crime de corrupção passiva. Tá? Então, aqui aplica-se a mesma regrinha que nós trabalhamos nos crimes anteriores do bloco parte 1 dos crimes praticados contra o dever funcional. Ok? Então, compreendido, galerinha? É bem fácil, tá? É bem simplesinho. Defassar indevidamente, contudo, correspondência dirigida à instituição militar ou por esta expedida, né? Então, imagine lá que na instituição militar, nós temos, claro, nós temos a pessoa responsável, o setor responsável pelo recebimento das correspondências. Pega essas correspondências, né, que são recebidas, separa para os setores, separa para os destinatários. E então pega lá um carrinho e vai e leva, deixa cada correspondência no seu devido setor, para o respectivo destinatário, para o respectivo, né, setor, nós já falamos. Então, olha só, o que ele faz ao invés de exercer a sua função com probidade, com urbanidade, diante da moralidade? O que ele faz? Ele pega uma dessas correspondências que não está dirigida a ele, está dirigida à instituição militar, e ele abre e toma conhecimento daquele conteúdo que não era direcionado a ele, não era para ele tomar conhecimento devido ao sigilo das correspondências. Quando assim ele age, ele pratica o crime do artigo 325. Ou se ele é o responsável para despachar, para encaminhar, para dar destino a uma correspondência militar, ele fala, peraí, antes de eu dar destino a essa correspondência, eu vou saber do que se trata. Diante dessa conduta, ele pratica o crime do artigo 325, tá? Seguindo, galerinha, parágrafo único. Vamos lá. O que fala o nosso parágrafo único? Olha, bem facinho de compreender esse tipo penal. Ó, parágrafo único. Na mesma pena incorre quem? Ainda que não seja funcionário, mas desde que o fato atente contra a administração militar. Então, olha só, quando fala na mesma pena incorre quem? O tipo penal, ele está querendo dizer o seguinte para nós, ó. O que ele está dizendo para nós? Ele quer dizer assim, ó. Também responde por este crime. Também responde por este crime quem, ainda que não seja funcionário, mas
que o fato atente contra a administração militar. É a simples possibilidade de permitir que o sujeito ativo do 325 não fique restrito ao funcionário da instituição militar. Pode ser qualquer outra pessoa que por um acaso tenha diante de si uma correspondência destinada ou expedida pela instituição ou para a instituição militar, ok? Vamos lá, né? Então, ó, na mesma pena incorre quem? Ainda que não seja funcionário, mas desde que o fato atente contra a administração militar. Vamos ver por quais condutas esse agente responde. Quem indevidamente se apossa, tem 2 Cs. Quem indevidamente se apossa de correspondência, embora não fechada, embora não lacrada, é no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Ou seja, também responde por este crime aquele agente não funcionário, tá, da instituição militar que pega essa correspondência para si, pega para ele, se apossa. Ele pega a correspondência e fala, uma coisa da instituição militar, eu vou pegar para mim. Ele pega, se apossa, ele toma posse indevida daquela correspondência e fica com ela, tá? Ou ainda, ele sonega. Ou seja, é público e notório que essa correspondência militar está com o Joaquim. E o Joaquim fala, não está comigo. Não tenho essa correspondência para entregar para a instituição militar. Ele sonegou, estava com ele e ele não entregou quando solicitado. Ou destrói, pega a correspondência e inutiliza, queima, rasga, molha, ok? Ou ainda, quem indevidamente divulga. Quando fala indevidamente divulga, nós estamos falando o quê? Do fofoqueiro. Ah, mas tem gente que não sabe guardar segredo, né? Então aqui eu tenho o curioso, aqui eu tenho o fofoqueiro. Quem tomou conhecimento do teor dessa correspondência e divulga, conta, espalha, propaga para outros o conteúdo sigiloso de uma correspondência destinada ou expedida pela instituição militar. Ele transmite a outrem ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar, né? Abusivamente, tá? Maldosamente, fora dos casos permitidos em lei. E 3, impede a comunicação referida no número anterior, tá? Aqui ele vai impedir que uma comunicação ela seja transmitida. Vai impedir que um recado, que uma comunicação, impedir que ela chegue até a instituição militar. Ou que ela saia da instituição militar, mas não chegue até o seu destinatário. Esse é o nosso criminho do artigo 325, tá? Agora vamos ver, né, a definição deste crime. Nós já conversamos, nós já falamos sobre ele e eu trouxe a definição aqui para vocês. Olha que legal. A Constituição Federal de 88 assegura expressamente o sigilo das correspondências, tanto dos brasileiros como dos estrangeiros, bem como das instituições militares, óbvio, né, por uma questão de segurança nacional também. Neste passo, por expressa previsão legal infraconstitucional também, que é pelo CPM, é crime violar, divulgar correspondência dirigida à administração militar ou por esta expedida, né? E as condutas, galerinhas, elas são 3, né? A violação, a divulgação e o impedimento de comunicação, ok? Bora lá então. A violação, né? Essas condutas, né, implicam em devassar, tomar conhecimento, invadir, né,
sem a devida autorização de conteúdo da instituição militar. Ou divulgar, propagar, contar, né, falar deste conteúdo da correspondência sem a devida autorização. Ou ainda impedir o quê? Comunicação, impedir que um recado, que uma transmissão chegue até a administração militar ou chegue até o destinatário quando expedida, quando enviada pela instituição militar. Então as condutas são violar, que é abrir, invadir, né? Divulgar, que é depois de tomar conhecimento, propagar, falar para as pessoas, tornar público, né? É o impedimento de comunicação.